Fala família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe um like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Pessoal, eu tô passando aqui para pedir uma ajuda para vocês. Tá muito difícil manter o canal. Eu e os demais amigos que fazem um trabalho sério aqui com relação ao cangaço, estamos sentindo muita dificuldade. Há um preconceito com relação ao tema, a plataforma não está entregando o conteúdo da forma que deveria e as visualizações estão caindo demais. Então a gente perde tempo, muito tempo para produzir, deixando de trabalhar em outras situações para manter nossos familiares. Então, se você puder ajudar o nosso canal com R$1, R$2, a gente vai estar deixando o link aí. Entenda, isso é para a manutenção do canal, dá quem quer, tá bom? Agora nós iremos falar sobre o bando do cangaceiro Corisco. Muito se fala sobre o cangaceiro Corisco. Sem dúvidas, ele foi um dos grandes cangaceiros que já existiu. Terrível, cruel, um bandido de alta periculosidade. Apesar de haver divergência se ele foi o segundo maior cangaceiro depois de Lampião, muita gente o considera dessa forma. Hoje, nós vamos mostrar alguns cangaceiros que foram do bando de Corisco. Antes de iniciar, é bom salientar que eles mudavam muito de bando, circulavam muito. Então tinha cangaceiro que uma hora estava no bando de Corisco, outra hora estava no bando de Lampião, daqui a pouco estava no de Ângelo Roque. Mas eu escolhi alguns que de certeza passaram, iniciaram sua carreira no bando de Corisco. Vamos aos nomes. Ameaça. Você já deve ter visto alguma foto com o cangaceiro Ameaça. Pois bem, é aquela que ele está com a cabeça decapitada junto com os companheiros Serra Branca e Eleonora. Ele foi morto em 1938. E ele iniciou suas atividades no cangaço no bando de Corisco. Arvoredo. Arvoredo era primo de Corisco. E junto com ele, aprontou muito, principalmente no estado da Bahia. Depois, passou a andar com outros cangaceiros como Azulão. Arvoredo foi morto em 1934 por 2 civis. Atividade. Manuel Pau-Ferro, irmão do cangaceiro Velocidade, o Pedro Pau-Ferro. Atividade era o castrador do bando de Corisco. Ele foi morto em 1938 pelo companheiro de armas, o cangaceiro Barreira. Avião. Avião ou Pretão, como preferirem. Ele era irmão da cangaceira Dadá, e assim atuava no bando do cunhado, Corisco. Avião morreu após estar limpando a sua própria arma. Um disparo acidental tirou a sua própria vida. Bem-te-vi. O cangaceiro Bem-te-vi ficou conhecido por participar do caso de adultério com a cangaceira Lídia, que resultou na morte da mesma, executada pelo companheiro José Baiano. Bem-te-vi fazia parte do bando de Corisco, e lá permaneceu. O cangaceiro Bem-te-vi foi executado e decapitado em 1939, como aparece na matéria do jornal. Quanto à sua morte, existem divergências. Roberto Santos, do canal Cangaço na Literatura, apresentou um senhor que seria o Bem-te-vi. Porém, nos jornais da época, saiu uma matéria com a foto de um cangaceiro decapitado, com o vulgo Bem-te-vi que fazia parte do bando de Corisco. Fica aí a dúvida, seria o mesmo do caso de Lídia, ou aquele do caso de Lídia era o que Roberto apresentou? Ou será que houve outro Bem-te-vi com o mesmo vulgo, num curto período de tempo, no bando de Corisco? Euclides Custódio, vulgo Cacheado. Ele iniciou suas atividades no mundo do cangaço no bando de Corisco e era conhecido por ser um cangaceiro que era bem cruel e fazia os serviços sujos dos cangaceiros. Ele também transitou pelo bando de Lampião. Após a morte de Gato, ele costumava fazer as atrocidades. Com o definhamento do cangaço, ele se entregou e cumpriu pena na cadeia de Salvador, logo depois se regenerando. Caixa de Fósforo. Este cangaceiro aparece nas filmagens de Benjamin Abraão. Fez parte do bando do Corisco por um bom tempo. Logo com o definhamento do cangaço, também se entregou. Pelo que consta, ele ajudou as volantes a perseguir os ex-companheiros de armas. O seu paradeiro no pós-cangaço é desconhecido, apesar de haver algumas versões. Calais. O cangaceiro que se invultava, o homem de reza forte, diziam que Calais não morria de jeito nenhum. Poderia estar diverso como for a situação, ele dava um jeito de fugir. O feiticeiro das Caatingas encontrou seu fim em 1937 e atuou junto com Corisco logo no início da sua vida no mundo hostil do cangaço. Carrasco. Era irmão do cangaceiro Moita Brava. Atuou no bando de Corisco
Ganhou o apelido porque gostava de torturar suas vítimas. E encontrou seu fim em 15 de janeiro de 1933, morto pela volante do sargento João Alexandre. Cruzeiro. Iniciou suas atividades no mundo do cangaço no bando de Curisco. Era natural da Bahia. Você deve estar se perguntando quem era esse cangaceiro. Pois bem, existe uma foto dele morto, ao lado do cangaceiro Bom de Veras. Cuidado para não confundir com os irmãos Marcelinos. Esse fato se deu em 1938, quando ele, Cruzeiro, Bom de Veras, cuidado para não confundir com os Marcelinos, Amoroso e o chefe Balão, iriam se entregar. Foram traídos pela volante e executados, fugindo só Balão. Jitirana. Mais um do bando de Curisco envolvido em relações de traição. Ele teria sido o pivô da traição da cangaceira Cristina, que era companheira de Português. Jitirana era conhecido no mundo do cangaço por ser um cantor repentista. Atraía a atenção das outras mulheres com esse dom. Assim como Caixa de Fósforo, ele foi um dos que estavam presentes na Fazenda Patos, onde aconteceu a chacina da família de Domingos Ventura. Jitirana foi um dos últimos cangaceiros a serem presos. Esse fato se deu supostamente em agosto de 1940, assim diz uma matéria de jornal que associa o nome do cangaceiro. Guerreiro fazia parte do bando de Curisco. Ele encontrou seu fim junto com o cangaceiro Roxinho, em agosto de 1939, morto por João Torquato. Jandaia, mais um que se fez presente na chacina da Fazenda Patos. Atuou por bom tempo no bando de Curisco. Depois transitou para o bando de Ângelo Roque. Este se entregou com o chefe e sobreviveu ao cangaço. Limoeiro era primo da cangaceira Dadá e fazia parte do bando de Curisco. Foi emprestado para uma missão e acabou encontrando seu fim junto com Suspeita, Medalha e Fortaleza. Esse fato se deu em setembro de 1935. Moita Brava. Um dos mais experientes cangaceiros, este homem era osso duro de roer. Participou de vários bandos, entre eles o de Curisco, de Ângelo Roque e o do próprio Lampião. Em seu percurso no cangaço, executou sua companheira Lili, que estava o traindo com o cangaceiro Pocorante. Tempos depois, entregou, junto com a sua companheira Sebastiana, o cangaceiro Boa Vista e a companheira dele, Laura, a Doninha. Pancada. Mais um que participou do bando de Curisco e esteve presente na chacina da Fazenda Patos. Este era um homem perigoso. Participou de vários combates. Assim, sobreviveu ao cangaço e ajudou as volantes a perseguir seus ex-companheiros de armas. Patativa. Esse cangaceiro era bem jovem e, apesar de ser conhecido por sua foto no bando de Ângelo Roque, ele participou do bando de Curisco. Este sobreviveu ao cangaço, se entregando com o chefe Ângelo Roque em 1940. Peitica. Mais um que sobreviveu ao cangaço e também esteve presente na chacina da Fazenda Patos. Era do bando de Curisco e um cabra bem perigoso. Se entregou junto com Pancada e os demais cangaceiros em 1938, sobrevivendo ao fenômeno social. Quinta-feira, entrou para o cangaço depois de ser espancado pela volante. Era um senhor vaqueiro experiente. Procurou o bando de Curisco, e isso aconteceu num dia de quinta-feira, daí o seu vulgo. Quinta-feira logo ganhou espaço no bando e chamou a atenção de Lampião. Logo depois, passou a atuar com este cangaceiro, sendo morto com o chefe Mó na Grota do Angico em 1938. Rio Branco, ele era companheiro de Florência e estava junto com Curisco e Dadá em fuga, quando estes foram perseguidos pela volante de Zé Rufino. Curisco foi morto, Dadá saiu gravemente ferida. Rio Branco e sua companheira fugiram, sem ter informações precisas sobre os seus paradeiros. Roxinho. Era uma criança, tinha por volta de 13 anos. Foi morto junto com um guerreiro, por João Torquato, que buscava vingança, e alvejou os cangaceiros, deixando também Curisco aleijado. Esse fato se deu em 1939. Velocidade. Pedro Pauferro, irmão do cangaceiro Atividade, foi mais um que esteve presente na chacina da Fazenda Patos, e este foi pior, pois ele foi o carrasco, pois foi o responsável por executar e decapitar os membros da família que ali foram mortos. Velocidade foi capturado pelos ex-companheiros e pela volante. Seu destino, depois de cumprir pena,
Não se sabe. Velocidade 2. José Porfírio dos Santos. Era baiano de Bebedouro. Ganhou o vulgo de Pedro Pau-Ferro depois que este foi capturado, a fim de confundir as volantes. Este participou de poucos combates. O que ele fez foi falar mal de Curisco depois que se entregou. Ventania. Era irmão também de Dadá. Este foi morto em 1932 pela volante baiana do tenente Manuel Campos de Menezes, próximo a Xorroxó. Assim como seu irmão Avião atuou no bando de seu cunhado Curisco. 25. Este foi cangaceiro de Curisco por um bom tempo, mas decidiu sair depois que se desentendeu com o Dadá. Sobreviveu ao cangaço e contou boas histórias. Bem pessoal, eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o seu like e deixem aí também sugestões para futuros vídeos. E também agradeço a compreensão com relação à situação do nosso canal. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!